Olá, queridos alunos do seminário, espero que você esteja muito animado em participar de mais essa aula. Essa é uma aula muito especial, pois nós iremos tratar de assuntos tão importantes que preparei exclusivamente para você que está me ouvindo nesse momento. Nós vamos estar estudando hoje duas lições, a lição 27 e a lição 28. Vamos começar então com a lição 27, que é Doutrina e Convênios 1 a 13, onde nós vamos estar lembrando de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Eu gostaria então de começar fazendo uma pequena atividade com vocês. Gostaria que vocês pudessem ponderar sobre a seguinte frase: o mundo em que vivemos, podemos nos sentir tentados ou pressionados a basear nosso valor em aparências, realizações e posses. Esses são alguns exemplos que eu estou citando, mas eu gostaria agora que você pudesse, assim, nesse momento, ponderar algo que possa estar lhe atrapalhando. Porque, ó, a frase é: o mundo em que vivemos, podemos nos sentir tentados ou pressionados a basear o nosso valor em pontinho, pontinho, pontinho. Então pondere. E ao ponderar e ao verificar que o que você está sendo tentado, pondere também a seguinte pergunta: por que alguns jovens podem se sentir tentados ou pressionados a basear seu valor nessas coisas que eu acabei de citar e o que você também pensou? Bom, meus amigos, eu gostaria então de começar a nossa aula com você, citando o seguinte princípio: o Senhor ensina sobre o valor das almas. E eu gostaria então de compartilhar com vocês a seguinte escritura, que se encontra em Doutrina e Convênios 18, versículos de 9 a 13. E agora, Oliver Cowdery, dirijo-me a ti e também a David Whitman, por meio de mandamento. Pois eis que ordeno a todos os homens de todos os lugares que se arrependam, e falo a vós como falei a Paulo, meu apóstolo, porque sois chamados pelo mesmo chamado que ele. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus, pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne. Portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. E ressuscitou dentre os mortos, para trazer a si todos os homens, sob condição de arrependimento. E quão grande é sua alegria pela alma que se arrepende. E desses versículos que eu acabei de compartilhar com você, nós temos uma escritura de domínio doutrinário, que é Doutrina e Convênios 18, versículos 10 e 11. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus, pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne, portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. Eu gostaria até de convidá-los a memorizar essa escritura, para que vocês possam, no momento de dificuldade, lembrar essa escritura. Queridos jovens, eu gostaria de lançar agora a primeira pergunta, em que você vai compartilhar conosco no Forms, que está na descrição. Como o sofrimento e a morte do Salvador por nós demonstram o nosso valor para Ele? Se você quiser fazer uma pausa, certo? E aí você pode responder ou
no chat do WhatsApp ou no caderno. E no final você preenche no Forms e envia sua resposta. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês uma citação da Sister Joy D. Jones. Ela disse o seguinte: deixe-me salientar a necessidade de diferenciarmos duas palavras fundamentais. E aí, nesse momento, ela cita duas palavras que são valor e dignidade. Quando ela se refere a valor, ela diz o seguinte: valor espiritual significa darmos a nós o valor que o Pai Celestial nos dá, não o valor que o mundo nos dá. Nosso valor foi determinado antes de virmos para a terra. O amor de Deus é infinito e vai durar para sempre. E agora, ela se referindo à dignidade, ela diz o seguinte: por outro lado, a dignidade é alcançada por meio da obediência. Se pecamos, somos menos dignas, mas jamais passamos a valer menos. Continuamos a nos arrepender e a nos esforçar para sermos como Jesus, com o nosso valor inalterado. E aí ela continua dizendo, conforme ensinou o presidente Brigham Young, o menor e mais inferior de todos os espíritos que vivem sobre a terra hoje vale mais que muitos mundos. Não importa o que aconteça, sempre temos valor diante dos olhos de nosso Pai Celestial. Olha que grandiosidade, queridos jovens, sobre o valor que nós temos e a nossa dignidade. Eu convido vocês a fazer parte dessa obra, a se preparar cada vez mais, a receber as bênçãos do Senhor, pois a sua alma vale muito para o Senhor. Nunca se esqueçam disso. E nunca se esqueçam do valor que vocês têm, porque vocês são filho e filhas de Deus. Eu gostaria, então, de compartilhar com vocês um pequeno vídeo onde vamos aprender muito, muito mesmo. Observem bem. O título do vídeo é Esperança da Luz de Deus. E ao passar esse vídeo, gostaria que vocês pudessem estar ponderando sobre a luz de Deus, sobre o amor que Ele tem por você. É a história de um homem que estava tão perdido e que ele encontrou a luz de Deus. Por quase 25 anos, eu vaguei. Nasci em 1968 de boa família, embora não acreditássemos em Deus. Na verdade, quando eu cresci, comecei a zombar de quem acreditava em Deus. Não precisava do Deus fictício de alguém. Tinha certeza que ele não existia. Dos 14 aos 22 anos, vivi exclusivamente para mim. Era popular na escola e ia muito a festas. Até ganhei 2 campeonatos estaduais de basquete. Aos 18 anos, ganhei uma bolsa de estudos para jogar basquete universitário. Sentia que tinha encontrado meu rumo. Mas 4 anos depois, tudo desmoronou. Fiz escolhas erradas e, aos poucos, perdi tudo o que conquistei. Jamais vou me esquecer daquele dia. Eu tinha 22 anos. Foi uma terça-feira, o dia que decidi pôr fim à minha vida. Eu me sentei no refeitório da escola pensando em como faria isso. Como passaria meu último final de semana na Terra. Quando ouvi 2 garotas na mesa ao lado falando sobre jejum e oração.
Interrompi perguntando o que era jejum. Uma delas me disse que era algo que faziam quando queriam a ajuda de Deus. Parecia algo tão bobo, mas ouvi, intrigado. Naquela noite, sozinho, eu me ajoelhei e orei pela primeira vez em minha vida. Disse a Deus que iria jejuar, que ficaria sem comida e água por 24 horas, mas queria que Ele aparecesse para mim. Então, jejuei. E pela primeira vez em 8 anos, fiquei sem drogas e álcool. Mas no dia seguinte, nada aconteceu. Eu não queria mais pôr fim à minha vida, mas Deus nunca falou comigo. Assim, acabei deixando tudo de lado. Eu sabia que Ele não existia. Segui em frente. Então, estranhamente, um mês depois, um velho amigo me ligou fazendo um convite. Um amigo que eu não via há 5 anos. Aí, saímos um dia, relembrando os velhos tempos. De repente, ele disse: Todd, não sei como te dizer isso. Eu estava com medo até de te convidar. Mas ontem, tive uma forte inspiração de Deus para te ligar. E Deus me inspirou a te dizer que Ele precisa de você do lado dele. Hoje, fiquei sem fala. Deus existia? Ele tinha respondido a minha oração? Ele tinha me enviado alguém? Não pude acreditar. Mas Ele tinha. Com a ajuda do meu amigo, durante 1 ano e meio, lutei como um leão para superar meus problemas. Tive altos e baixos, ganhando e perdendo ao longo do caminho. Mas, pouco a pouco, comecei a ver coisas simples mais claras acontecerem em minha vida. Respostas às perguntas que tinham me perturbado começaram a ser reveladas. Aos poucos, as coisas começaram a mudar. Finalmente, decidi frequentar a igreja. Um dia, alguém me estendeu a mão, me convidando para um piquenique. Fiquei meio sem jeito com o convite, mas decidi ir. Foi a festa mais decente que eu já tinha ido. Sem drogas, sem álcool, jogos inocentes para as crianças que vieram. E depois serviram um lanche. E alguém quis orar para abençoar os cachorros quentes. Eu achei estranho, mas abaixei a cabeça e fechei os olhos. E então minha vida mudou. 2 anos depois daquele primeiro jejum e 700 dias depois de implorar a Deus em meu quarto, senti algo que nunca tinha sentido em minha vida. Algo 20 vezes mais forte do que qualquer droga que já tinha usado. Era como se alguém estivesse me abraçando, como se alguém dissesse que eu estava em casa, que aquelas pessoas eram boas e que eu precisava ficar com elas, que Deus estava ao meu lado e sabia meu nome e me amava. Sempre achei que se Deus se manifestasse a mim, Ele viria como um raio ou em uma grande coluna de fogo. Mas aprendi naquele dia, no piquenique, que eu estava errado. Percebi que faz parte de nossa condição de seres mortais sentirmos que às vezes estamos cercados de trevas. Mas embora possamos nos sentir perdidos, Deus promete iluminar o caminho à nossa frente. Não importa quanto tempo leve. Por 2 anos, Deus nutriu uma alma em dúvida. Pouco a pouco, Ele me deu o que podia compreender, até me tornar humilde o suficiente para ouvir tudo o que Ele queria me dizer. Também aprendi que a luz espiritual raramente vem aos que simplesmente se acomodam na escuridão, esperando que alguém acenda a luz. É preciso um ato de fé para abrir nossos olhos para a luz de Cristo. 20 anos depois, ainda não sei tudo, mas agora sei quem sou. Sei quem é Deus e sei que a luz de Deus é real.
Como ele falou nessa frase final, a luz de Deus é real. Queridos jovens, nunca se esqueçam que o Pai Celestial tem um profundo amor por cada um de vocês. Ele nunca deixará vocês órfãos, porque Ele ama cada um de vocês. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês a segunda pergunta. Que experiências de sua vida o ajudaram a sentir que o valor de sua alma é grande à vista de Deus? Então anote essa pergunta. Se puderes, faça uma pause nesse vídeo e responda no seu caderno. E no final, você entra no Forms que está na descrição desse vídeo e responde no Forms a seguinte pergunta: que experiências de sua vida o ajudaram a sentir que o valor de sua alma é grande à vista de Deus? Agora vamos entrar na lição 28, Doutrina e Convênios 11, de 11 a 16. Quão grande será a vossa alegria? Agora, o que é alegria para vocês? O que traz alegria para vocês? Como você se sente alegre? Muitas vezes, um chocolatezinho, né? Deixa-nos alegre. Mas o que realmente importa para vocês? Em Doutrina e Convênios 18, 14 a 16, diz o seguinte: portanto, sois chamados para clamar arrependimento a este povo. E se trabalhardes todos os vossos dias clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Isso me faz lembrar da oportunidade que eu tive de servir como missionário. Foi uma excelente experiência, queridos jovens. E eu convido você, né, que vá se preparando para esse momento. E muito mais, convide um não membro, um amigo seu que não é membro da igreja, a participar das aulas do seminário, para que ele possa também sentir essa alegria que você sente. Agora imagine você trazendo um amigo para assistir às aulas do seminário. Que alegria o nosso Pai terá. Agora, se você trouxer muitos amigos aí para as aulas do seminário, eles transbordará também de alegria. E eu gostaria, assim, falando do seguinte princípio: Jesus Cristo deseja que sintamos a alegria que advém de trazermos outras pessoas a Ele. Eu sempre compartilho, né, com a minha família que para que nós possamos compartilhar o Evangelho, nós precisamos, é como se fosse um bolo de chocolate, que eu tanto amo. Eu não vou comer sozinho esse bolo, eu vou compartilhar com outras pessoas. E assim é o Evangelho. Compartilhe com outras pessoas. O elder Marcos Binesh, ele compartilha o seguinte: quando uma pessoa aprende o propósito glorioso da vida, passa a entender que Cristo perdoa e socorre aqueles que o seguem, e depois escolhe seguir Cristo às águas do batismo. Sua vida muda para melhor, mesmo quando as circunstâncias exteriores da vida não mudam.
Uma irmã radiante que conheci em Onitsha, Nigéria, disse-me na época que, desde que aprendeu o Evangelho e foi batizada, em suas próprias palavras, tudo é bom para mim. Sinto-me feliz, estou no céu. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: compartilhar o Evangelho desperta alegria e esperança na alma, tanto da pessoa que compartilha o Evangelho quanto da pessoa que o recebe. Verdadeiramente, quão grande será a vossa alegria ao compartilhar o Evangelho. Compartilhar o Evangelho proporciona alegria sobre alegria, esperança sobre esperança. Que bênção é compartilhar o Evangelho, né? E assim, vou muito mais. Lembrando que vocês podem convidar um amigo não membro a assistir às aulas do seminário. Faça esse desafio. Eu gostaria de convidar vocês também a assistir esse próximo vídeo e a ponderar. Olha que exemplos maravilhosos nós podemos ver agora. I was called as young men's president out here originally, and my first meeting out here was with one boy, and that was Junior Reyes. I was only one in church, and I was like, every time I go to firesides with our youth leader, I'll be see the whole branch steak. They'll be like, they're all big, and it'll just be me, and I'll be like, I gotta open my mouth. Why am I the only person? It's a lot of kids in Immokalee. And Junior Reyes was challenged to go out and go invite some more friends, first to the scouting activities and then also to the Sunday meetings that we were having. And because of that, we had Wedner Dolly, join, and other friends, and those friends invited friends, and it was a really positive thing. And from there on, step by step, we got more and more kids. I was the first one to convert into the church. I was one and only until I converted a buddy of mine, which is Wedner Dolly. Yeah, like you said, yeah. He converted me. He invited me into the church. And then after that, I invited a few of my friends that I knew for a long time. Millsong and Wilnet. Yeah. And then after that, what, bro? And then I came with my cousin right there. Nathan. What's up? Yeah, I was converted to church by Millsop. That's me. And I brought my buddy here, Jackinson. And then like a year later, my brother visited me and he started to stay with me. And then I invited my brother and my good friend Kevin right here. Yeah, just like he said, he invited me. I was coming from my dad's house and he showed me this great church. It all started with one person. It's like a tree. Today we have 26 active boys coming to church. Our corpsman is always together. I mean, we do everything together. There's a strong feeling in our group that we're brothers. I love my brothers. Without them, I don't know where I would be right now. They're simple to me because, like, every time if I'm about to do something bad or anything like that, I think twice, and I'll be like, yeah, I'm priest to holder and stuff, and like my friends are calling on me to do the right thing, and I'm calling on them to do the right thing. So yeah, it's really important to me. Since we're from the church, well, we know what we expect out of each other. It's important because it keeps us all together. Like, if someone's like not coming to church, I can ask them, why you don't come to church? Like, we all miss you, we need you. And they're like, yeah, we all miss you, and they'll come. That's why it's important to like always stay together as one. And when one try to fade out, we can always bring them back. The largest group we have in our branch is our young men program, because these guys, they live the gospel. They're disciples of Christ, and they love the Lord, and they're not afraid to invite their friends to come and have the happiness and joy that they have. I'm not afraid to talk to other people about the church because I tell them what's true, like what I know is true about Jesus Christ and about the church. And sometimes church come up and like, what church you go to? Like, I go to Latter-day Saints church. Like, say, what's that? Like, come see, you'll see. It shows that they really care and stuff. Like, they got the gospel and it did good for them, and they don't want nobody left behind.
So it shows a lot. That's why we invite a lot of people. To me, to be a believer is to, you know what's true. You're not afraid to tell people what you know is true because you're a believer. We read in Doctrine and Covenants that they're challenged to invite all to come unto Christ. And that's exactly what they did. They went and invited their friends. These boys aren't afraid to open their mouth and to share the gospel with their friends. "26 jovens conheceram o Evangelho de Jesus Cristo." Percebem? Começando apenas com um jovem que convidou um amigo e esse convidou outro e assim vai. Podemos fazer isso, queridos jovens, queridos amigos, para a classe do seminário. Imagine só, a sua classe tem 2 alunos, 2 amigos lá assistindo o seminário. Desses 2 pode ir para 4, do 4 para 8, 16, 32, assim vai. Pregar o Evangelho. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais 2 citações. A alegria do presidente Oakley diz o seguinte: a alegria é muito mais que felicidade. Alegria é a suprema sensação de bem-estar. É o resultado de uma completa harmonia com o nosso Criador e suas leis eternas. A misericórdia de Deus é a única fonte da alegria definitiva e eterna, que restitui toda a perda, enxuga toda lágrima e apaga toda dor. A alegria eterna transcende todo o sofrimento. Nesta vida e na vindoura, essa alegria se realiza pela ressurreição e pela remissão de pecados. O Elder Cook, ele compartilha o seguinte: as bênçãos de compartilhar o Evangelho incluem aumentar a nossa conversão, a vontade de Deus e deixar que Deus prevaleça em nossa vida. Abençoamos nosso próximo para que vivencie uma poderosa mudança de coração. Há verdadeiramente uma alegria eterna em ajudar a levar almas a Cristo. Queridos amigos, queridos jovens, gostaria de finalizar com a terceira pergunta: que bênçãos recebo quando compartilho o Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas? Que bênçãos recebo quando compartilho o Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas? Pondere um pouco mais sobre essas perguntas. E aí, para finalizar, só para que nós possamos relembrar do que foi falado, lembram que vocês precisam responder essas 3 perguntas para poder valer a recuperação. Primeiro, como o sofrimento e a morte do Salvador por nós demonstram nosso valor para Ele? Que experiências de sua vida o ajudaram a sentir que o valor de sua alma é grande à vista de Deus? Que bênçãos recebo quando compartilho o Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas? Agradeço pelo tempo que vocês despenderam aqui assistindo essa aula. Queridos jovens, eu gostaria de dizer a vocês que eu sei que o valor das almas é grande à vista de Deus. Que o Senhor os abençoe grandemente e nunca se esqueçam que você é um filho de Deus ou uma filha de Deus. Eu compartilho essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.